Olá, olá, bom dia, queridos ouvintes. Neste último programa do mês de março, que é o mês da mulher, mas também é o mês do Dia do Pai, desejamos a todas e todos os nossos ouvintes boa jornada de trabalho. Somos do programa Academia e Ciência da Rádio Nova, emitindo em frequência FM 102.5. Todas as quartas-feiras, no período entre as 11 e 12 horas. Hoje estarão convosco na técnica Stélio de Souza e na palavra Miguel Filho e eu, que sou Helena Reis Esteves. E saibam que a coordenação é de João Pinto. Neste programa, que está dirigido a um público muito especial, que visa informar, promover e divulgar os feitos dos acadêmicos e cientistas angolanos e cientistas internacionais, também pode ser ouvido fora das fronteiras de Luanda a partir do site www.radionova.co.au. E estamos localizados na urbanização do Lar do Patriota. Hoje vamos conversar com um sociólogo que já é conhecido desta casa. Trata-se de Alain Panzo, que numa conversa com o Dr. Miguel Filho abordarão o assunto relacionado com a avaliação dos cursos de saúde nas instituições do ensino superior públicas e privadas de Angola. Mas antes, convidamos a todos os que nos acompanham a apreciarem a música que o Stélio de Souza preparou para nós. Estamos de volta. Queridos ouvintes, hoje, 27 de março, que celebra-se o Dia Mundial do Teatro. Sabemos que nesse dia são realizados vários espetáculos teatrais gratuitos ou com bilhetes mais acessíveis e homenageiam-se alguns dos artistas e obras mais importantes da história do teatro. Esperamos que em Angola os nossos guerreiros e sacrificados fazedores de teatro aproveitem a data para reivindicarem-se através de muitos espetáculos, apesar das dificuldades que são conjunturais. Então, aos nossos artistas desejamos muitos êxitos. Agora vou passar a palavra ao Dr. Miguel Filho, que mais entende os meandros do ensino superior, para apreciarmos as opiniões dos dois acadêmicos. Minhas senhoras e meus senhores, convosco Alain Panzo e Miguel Filho. Muito obrigado, Helena, por passar-me o testemunho nesta conversa que acredito que seja atual e que está neste momento a preocupar a comunidade científica e particularmente a sociedade académica. O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior, com a sua sigla INARES, iniciou recentemente o processo de avaliação externa dos cursos de saúde em Angola. Na primeira fase, a avaliação ocorreu entre o dia 6 de março
portanto, ocorreu até ao dia 6 de março de 2023. O objetivo foi de avaliar a qualidade do ensino superior no país, abrangendo cursos lecionados em várias universidades, tanto públicas quanto privadas. Os cursos de saúde que estão sendo avaliados incluem aqueles oferecidos pelas seguintes instituições: a Universidade Agostinho Neto, Universidade Catevalla Huila, Universidade José Eduardo dos Santos, Universidade Mandume e Andemo Faio, Universidade 11 de Novembro, Universidade Rainha Gingambandi, Universidade Privada de Angola, Universidade Jean Piaget de Angola e o Instituto Superior Militar. Especialistas nacionais e estrangeiros vindos do Brasil, Cabo Verde, Cuba, Moçambique, República Democrática do Congo, Zimbábue, Portugal e São Tomé e Príncipe estão participando desse processo de avaliação. Após a conclusão, a acreditação será utilizada para determinar o nível de qualidade dos cursos e identificar formas de aprimorar o seu funcionamento e impacto social. Vale ressaltar que esta é a primeira vez que Angola realiza a avaliação externa de cursos do ensino superior público e privado. Antes dessa avaliação externa, o país conduziu um processo de autoavaliação que decorreu entre 24 de fevereiro e 16 de agosto do ano corrente. O sistema de garantia da qualidade, que inclui tanto a autoavaliação quanto a avaliação externa, tem um prazo de 5 anos para ser concluído, abrangendo o período que vai entre os anos 2023 e 2027. O programa de execução do INARES estabelece 5 metas para a conclusão desse processo. Até 2024, todas as instituições de ensino superior devem finalizar os seus mecanismos internos de garantia da qualidade, incluindo avaliação do desempenho docente. Também, na segunda fase da autoavaliação, que deverá decorrer até 2025, até 2027, todas as instituições do ensino superior deverão realizar o primeiro ciclo de avaliação externa e acreditação da qualidade das instituições e dos cursos ministrados. Importa realçar que dos 30 cursos de saúde avaliados, apenas 7 foram acreditados. E por essa razão, é sempre bom ter conosco especialistas para ajudar-nos, através das suas opiniões, a refletir sobre o porquê, as causas, as consequências deste resultado que não é bom e, no geral, nem sequer é suficiente, porque temos constância de que dos 7 cursos que foram acreditados, nenhum teve avaliação de bom. Foram todos estes cursos avaliados na condição de suficiente, ou seja, aceitável. No entanto, as consequências desse processo de avaliação externa, dos cursos de medicina e de outras ciências, deram 2 anos para que estas instituições se organizem, e as que não o fizerem, o processo de autoavaliação também não poderão admitir estudantes no próximo ano, mas propriamente nos 2 próximos anos. Entre os critérios de avaliação estão, assim muito rapidamente, a qualidade do corpo docente, infraestrutura e recursos, currículo e conteúdo programático, a aprendizagem e avaliação dos estudantes, investigação e produção científica, integração com a comunidade e serviços de saúde, qualidade da gestão académica e os resultados
e impacto social. Como dissemos já, convidamos o acadêmico Alain Panzo, sociólogo, para ajudar-nos a refletir sobre esta avaliação que pela primeira vez realizou-se em algumas das nossas instituições, especificamente nos cursos de saúde. Alain Panzo, damos já as boas-vindas e não é a primeira vez, já podemos dizer que é já patrono também, não é? Do programa. Então, muito bom dia e seja bem-vindo, Alain Panzo. Muito obrigado, professor Miguel Filho, bom dia. Bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia também a todos os ouvintes do programa. Alain Panzo, nós fomos surpreendidos, não é? Porque poucos, para não dizer mesmo a maioria dos que estão inseridos no processo de ensino universitário, não tomou conhecimento sobre a ocorrência ou a decorrência da avaliação externa e, fundamentalmente, contando com um naipe de especialistas de distintos países e que teve a sua incidência fundamentalmente nos cursos de saúde. No entanto, a primeira abordagem que gostaríamos de ouvir, não é? Dos 30 cursos que foram avaliados, apenas 7 tiveram avaliação de suficiente. O que é que isso pode constituir, não é, para a sociedade, quando sabemos que são estas instituições que têm estado a preencher as nossas instituições, os nossos estabelecimentos de saúde, as clínicas privadas e públicas? Bem, primeiro, permita-me dizer que o sentimento é de facto de preocupação, porque não estamos a falar de qualquer curso, estamos a falar dos cursos de medicina ligados à saúde, onde os médicos não podem errar sob pena de pôr em causa a integridade física dos pacientes. Antes de responder diretamente à pergunta que fez, permita-me aqui fazer alguma introdução. Já passou o tempo que tínhamos apenas a Universidade Agostinho Neto como a única universidade pública e depois surgiram as universidades, temos as universidades privadas e hoje temos tantas universidades. Na altura percebeu-se que era importante, de facto, permitir que mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior, mas estamos na hora de começarmos mais do que olhar na perspectiva quantitativa, de começarmos também a olhar na perspectiva da qualidade. E eu acho que uma das ferramentas que devemos de facto usar para garantirmos a qualidade é a avaliação das nossas instituições de ensino superior. E esta avaliação, os resultados dessa avaliação espelham aquilo que eu quero acreditar que todos nós já conhecíamos, porque os problemas do ensino superior são sobejamente conhecidos. Não é? Agora temos uma avaliação específica para os cursos de saúde e que é de facto preocupante. Temos aí um universo de 30 instituições do ensino superior, apenas 7 foram acreditadas e com reserva, portanto têm que melhorar nos próximos anos, sob pena de também perderem a licença. Então há aqui um sentimento claramente de preocupação, de olharmos para o nosso ensino superior e se olharmos depois aqui os critérios de avaliação que levamos em consideração, preocupa-nos bastante porque são vários elementos. Olhando para a questão das infraestruturas, nós olhamos para as várias universidades que nós temos ao longo do país e conseguimos perceber que muitas dessas universidades não têm estrutura para que possam trabalhar, portanto, não tem essa estrutura. Quando fala de estrutura, não fala apenas da estrutura física como tal, lugar onde os estudantes vão ter as aulas, mas é extensivo também aqui aos próprios laboratórios, e os cursos de medicina requerem isso, portanto, requerem os laboratórios para que os estudantes tenham de facto a qualidade desejada. Portanto, no cômputo geral, eu acho que essa é a grande questão que nós temos. Por outro lado,
é uma avaliação externa que nós fizemos, mas eu acredito que se nós tivéssemos, se fizéssemos ao longo dos anos avaliações regulares, eventualmente não estaríamos tão espantados quanto estamos agora, porque as próprias universidades são exortadas para que façam autoavaliação. Se as universidades fizessem de facto isso, poderiam ter noção se estão dentro dos padrões que o Ministério requer ou não, e poderiam depois agilizar estratégias para poderem melhorar. Então eu acho que o fundamental aqui não é a acreditação inicial. Nós podemos acreditar numa universidade para poder funcionar, mas depois é importante que depois façamos a fiscalização permanente para garantir que essas qualidades iniciais elas mantêm-se ou até melhoram, para garantir a qualidade do ensino superior. Portanto, para mim, nessa altura, o que deve interessar, de facto, não é mais a quantidade de estudantes que temos ao nível do ensino superior. Existem outras estratégias que o governo pode usar para garantir que tenhamos mais estudantes ao nível do ensino superior. Temos a questão das bolsas também, bolsas sociais, embora que ainda não são suficientes, mas podem garantir mais pessoas. O que nós precisamos, efetivamente, é garantir qualidade. Na minha ótica, é uma boa avaliação que foi feita. Espero que a avaliação não fique por aqui e estes tipos de avaliação podem garantir depois que podemos ter poucos cursos, mas com garantia de que têm o mínimo exigido para poderem trabalhar. Então acho que é fundamental, é o ponto de partida e não pode ficar por aí. Além, antes desta avaliação, os angolanos já eram céticos quanto ao tratamento, não é, que tem estado a ser divulgado na relação entre os pacientes e os nossos recursos médicos, portanto, recursos da saúde que encontram-se nos estabelecimentos de saúde. Depois dessa avaliação, não haverá medo? Eu olho o medo como um sentimento positivo. Eu acho que sem medo nós teríamos uma vida, não sei se teríamos de facto vida. Nós temos muito mais cuidado, nos cuidamos por conta do medo. O medo racional, não é? Que eu acho que é fundamental termos algum medo racional. Eu acho que sim, pode aumentar algum ceticismo quanto aos nossos serviços de saúde, mas ainda assim quero acreditar que o nosso processo de seleção, o processo de seleção dos médicos, pelo menos tenha peneirado, tenha recrutado os melhores, e aqueles que tenham alguma formação duvidosa ou insuficiente tenham ficado. Eu acho que pode sim despoletar algum sentimento de insegurança, que é normal, mas por outro lado também pode aqui ajudar as pessoas a começarem a refletir um pouco mais antes de escolherem as universidades onde vão estudar. A sensação que tenho quando pergunto aos estudantes na aula inaugural sobre as motivações que o levaram a escolher a instituição onde trabalho, muitas vezes os estudantes não têm razões objetivas ou até plausíveis para estudarem aí. Olha, eu estou aqui nessa universidade porque simplesmente é mais próxima da minha casa, porque é a vontade dos meus pais que eu estudasse aqui e pronto, eu estou aqui. Então eu acho que nós precisamos ter aqui decisões um pouco mais racionais na tomada de decisão do lugar onde vamos estudar. Eu olho mais nessa perspectiva de que hoje os pais se calhar estarão muito mais atentos antes de matricularem os filhos, no sentido de saberem a colocação no ranking que nós temos aqui interno dos nossos cursos, das nossas universidades, e por outro lado perceberem que estão a colocar os filhos numa universidade que vai assegurar a qualidade que desejam. Numa conversa que tive com um gestor, não é, ao nível de reitor ou presidente de um Instituto Superior Politécnico, alegou o facto de que os promotores, não é? No caso das públicas, o governo, no caso das privadas, os donos das universidades ou instituições de ensino superior, não têm facilitado a sua gestão para que pudessem os órgãos gestores
oferecerem melhores serviços e de que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação aplicou, portanto, decidiu implementar esta avaliação externa sem ter feito os deveres de casa. Qual é a sua opinião? Deixa argumentar um pouco mais. Portanto, segundo ele, que as instituições têm muitos problemas e não encontram-se em condições de poder dar resposta às condições que são universalmente aceites. Sim, nós temos aqui, eu acredito que nós temos aqui uma faca, eu diria uma faca de dois gumes, passa aqui a expressão, porque se o Ministério, eu acho que, pelo que disse na introdução, 7 cursos, mesmo os 7 cursos tiveram uma avaliação negativa. Eu quero acreditar que as outras instituições tiveram eventualmente pontos muito graves, né? Ou situações muito graves, inaceitáveis. Mas ainda assim, eu acho que também é uma oportunidade para discutirmos sobre as nossas universidades, que eu acho que é muito olhar também aqui para o financiamento das instituições do ensino superior, que eu acho que só com as propinas elas não conseguem, simplesmente, não tem como, com as propinas conseguirem fazer absolutamente tudo, é impossível ser feito isso, né? Porque a manutenção de um curso, de uma instituição do ensino superior tem gastos avultados e depois tem aqui uma situação, ou aumentamos as propinas, porque é o único meio que grande parte destas instituições do ensino superior têm para autofinanciar-se, né? Tem essa questão. Quando olhamos para as outras realidades, nós vamos ver as universidades conceituadas, têm diversas pessoas, os estudantes, os empresários e não só, organizações que apoiam essas universidades para continuarem com os seus objetivos. No que tange, por exemplo, um dos pontos que citou que tem a ver com a investigação científica, que requer muito dinheiro em algumas das áreas. Então eu acho que é uma faca de dois gumes aqui também. O que eu acho fundamental é que as avaliações elas devem ser também contextualizadas à nossa realidade, em que alguns pontos podem ser, claro, flexibilizados, perceber que nós não temos como atingir esses pontos, mas permita-me aqui dizer, por exemplo, vamos lá imaginar um caso para o curso de medicina, um curso de medicina sem laboratório não pode efetivamente funcionar. Eu acho que não tem como acontecer, os estudantes têm que ter de facto os laboratórios. Agora, pode eventualmente não ter o corpo docente com qualificação requerida, por exemplo, número de PhDs que se requer, podem não ter as publicações nas revistas de impacto que se requer, mas podem atenuar essa situação. Mas há situações que eu acho que não podem efetivamente serem atenuadas nesse sentido. E se olharmos para muitas das nossas instituições, mesmo olhando apenas para a estrutura, de forma priorística já depreendemos que não é possível. Portanto, eu concordo parcialmente com esta afirmação, no sentido de que há situações que nós temos que acautelar e perceber que para a nossa realidade, porque até nós temos universidades que são públicas e o governo também não cria todas as condições, então temos que aqui definir os mínimos, quais são os mínimos que nós podemos permitir, mas a qualidade do nosso ensino ela não pode ser nesse sentido comparada com alguns países, nós temos que olhar para a nossa realidade, para aquilo que nós queremos, é nesse sentido que eu acho que devemos fazer. Quanto à contextualização, não é a mesma coisa nós fazermos, portanto, colocarmos passa a expressão, panos quentes, contextualizando um curso de pedagogia, por exemplo, que tem que se ver a cultura, etc, etc, que a saúde, porque a saúde é a saúde. E se formos a contextualizar, não é? Seria, neste caso, aceitar o funcionamento dos cursos sem as mínimas condições. Não, quando eu falo contextualizar, não estou a dizer que, tal como frisei inicialmente, que o governo não vai tomar as decisões que tomou. E, aliás, eu acho que as decisões foram muito bem tomadas
e se foi direcionado apenas para curso de saúde, isso espelha de facto a importância e a relevância deste curso para a nossa vida. O que eu estou a tentar dizer aqui é eventualmente, onde deve ser atenuado na avaliação dos cursos de saúde, devem ser naquelas áreas em que tem menos impacto. Ou seja, existem áreas que representam de facto uma condição sem a qual nós não vamos ter qualidade para os estudantes de medicina. Então, é nesse sentido que eu me refiro. Agora, há aqueles pontos chaves que devemos de facto levar em consideração. Nós podemos, por exemplo, olhar para a questão da estrutura. As nossas universidades, grande parte delas, onde tem os ministros nos cursos de saúde, podem não ter as melhores estruturas físicas, mas podem ter outros elementos que são de facto importantíssimos para a formação dos seus formados. É nessa perspectiva que eu digo, olhar aqui para os critérios e relativizar um pouco aqueles critérios que pouco contribuem para a qualidade dos formados. Portanto, se olharmos para a qualidade, se olharmos para os resultados do relatório, mostra claramente que nós não tivemos nenhuma universidade com muito bom. Isso significa que o governo, portanto, flexibilizou um pouco essa questão do ensino superior. Há situações que nós levamos em consideração com rigor aquilo que todas as universidades no mundo fazem para funcionar, nós fecharíamos as portas para todas as nossas universidades, porque não têm as mesmas condições, temos de ser realistas. Nos últimos anos, os que têm as mínimas condições para cuidarem da sua saúde, para questões aparentemente com solução em Angola, mas viagem para Portugal, para Namíbia, para a África do Sul. Não estará esta avaliação a expor as fragilidades de legalização dos cursos por parte do Ministério da Tutela? Sim, é o que eu disse. As universidades, disse inicialmente, nós temos um problema. Os cursos são acreditados inicialmente. Eventualmente, no princípio, podem até criar algumas condições para o arranque, mas depois nós não temos a garantia de que ao longo, no percurso, no funcionamento dessas instituições de ensino superior, que vamos continuar a ter avaliações regulares para garantir que as qualidades espelhadas no início, na altura da acreditação, elas de facto continuem. O grande problema que nós temos efetivamente é essa questão. Eu acho que no geral, um dos grandes problemas que nós temos no país é de facto a questão da fiscalização. Continuarmos a garantir que as pessoas vão de facto fazer a coisa certa por via de uma fiscalização regular, e nós não temos tido efetivamente essa questão. Mas nós já tivemos muitos casos da acreditação dos cursos não acreditados, tivemos em situações que eu acho que essa também é uma grande discussão que nós temos, sobretudo no que tange aos critérios que nós usamos para acreditar os cursos, né? Mas por um lado, se nós acreditamos um curso, é porque ele tem os mínimos para, vamos entender nesse sentido, o mínimo para poder funcionar. E o grande problema depois é 2 anos depois, 5 anos depois, se não tivermos aqui um processo de avaliação contínua, portanto, do Ministério do Ensino Superior, nós vamos nos surpreender porque essas condições podem não melhorar e podem simplesmente agudizar. Essa é a grande questão que nós temos. Sabemos que nos últimos anos o ensino superior, e não só, tem estado a ser mercantilizado, não é? Porque assistimos ao crescimento em infraestruturas, não é? Não vamos citar instituições, mas temos estado a ver edifícios a serem aumentados sem respeitar as leis da física ou da arquitetura ou da engenharia civil, mas que em termos de qualidade não se vê nada. Desta vez foram avaliadas 9 instituições e 30 cursos. Quer dizer que se foram acreditados apenas 7, há instituições que não tiveram qualquer curso acreditado. Não é da opinião que estes cursos deviam mesmo já encerrar, porque terminar com essas condições ou é uma forma do próprio Ministério estender a mão para levar também umas palmatórias?
Eu acho que sim. Eu acho que nesse sentido deviam, de facto, fechar estes cursos, deviam de facto fechar, porque não têm condições para efeito. Mas aqui, a mim, há uma sensação de que hoje nós temos algumas universidades que percebemos claramente que o objetivo fundamental é o lucro, ou seja, não se criam condições inicial para o arranque. Nós vimos algumas universidades, sem citar aqui nomes, que percebemos que pela estrutura temos muito mais colégios com melhor estrutura que algumas universidades. E eu acho que estas universidades não deviam sequer começar as suas atividades nesse sentido. Nós, se olharmos também para aquilo que vem acontecendo aqui agora, nós vamos ver a universidade ela começa com um polo apenas, ou começa com uma unidade tão pequena, e depois é que ela vai com o dinheiro dos estudantes, com a propina, enfim, que vai depois melhorando as infraestruturas. Eu acho que o processo deve ser o contrário. Devemos ter, universidades devem ser avaliadas primeiro também pela sua estrutura, olhar para a estrutura, olhar para as condições que ela de facto oferece, e não contar primeiro com o funcionamento, com a propina, para que de facto depois possa vir atingir as qualidades que se desejam. Eu acho que seria um elemento aqui fundamental também a ter em consideração. Vou fazer uma pergunta, mas para depois refletirmos, o Célia depois vai colocar uma música, mas é o seguinte: quase todas as instituições privadas, fundamentalmente privadas, que geram dinheiro, têm sempre uma figura política de peso à frente. Será que a legalização das instituições, e particularmente de alguns cursos, estejam a ser realizadas pela força dessas entidades políticas, das quais o Ministério da Tutela depois não se consegue opor, independentemente das condições que oferece? Vamos ouvir uma música então depois. Ok, Stélio, chuta. Olá, estamos de volta. Estamos já quase no final do programa e como terminamos com a pergunta de que sabemos que quase todas as instituições privadas que geram lucro têm sempre uma figura política de peso à frente. Se não é um ministro, é um general, não é? Ou das Forças Armadas, ou um general comissário da Polícia Nacional, ou um outro político de topo. E este facto tem estado a criar constrangimentos, influenciando mesmo de forma negativa, não é? Na legalização, neste caso, de cursos e de instituições do ensino superior. E agora que está a chegar já chegou a palmatória do Inarés, com avaliação externa, naturalmente, estas instituições expõem-se ao ridículo e expõem também o nome do país, porque estes inspetores internacionais, naturalmente, vêm para conhecer a dimensão, a magnitude, a profundidade em que se encontra a qualidade do nosso ensino superior. Então, qual é a sua opinião, Alain Panzo, quanto a esta questão da influência, não é? Da pressão que as figuras políticas exercem em legalizar cursos e instituições sem reunirem os requisitos exigidos por lei? Sinceramente, eu não tinha conhecimento dessa relação, e estabelecer aqui uma relação direta entre a promotora da universidade, das instituições do ensino superior com a legalização e depois com a filiação partidária dos mesmos é complexa nessa altura, mas posso dizer
seguramente que os homens mais ricos do país são obviamente os políticos, né? São os políticos e nada poderia pôr em causa aqui eventualmente uma relação destas. Portanto, eu acho que têm muito mais facilidade eventualmente de reunir as condições com o dinheiro que têm para que sejam de facto acreditados essas universidades das quais eles são os donos. Mas não consigo de forma direta aqui estabelecer uma relação, porque já tivemos no passado muitas universidades que ficaram sem alguns cursos acreditados por conta de alguma irregularidade. Portanto, se temos por trás destas universidades figuras políticas e ainda assim são sancionados, então para mim é um elemento também a ter em consideração, né? Então não tenho muito a dizer sobre essa questão porque não tenho dados suficientes para apresentar aqui assim, nem sequer tinha noção quem estavam por detrás de grande parte das universidades privadas que nós temos no país. Ok, concordamos. Já sabemos que o além é diplomático, todas essas coisas sensíveis depois. O Alain Panzo, pelo que sei, trabalha numa instituição privada que está bem colocada no ranking nacional e sabe que existem instituições privadas que surgiram há mais tempo, arrisco-me a dizer, há mais de 15 anos, que não têm sequer uma publicação científica entre os seus docentes. Como é que se pode explicar isso? Bem, eu acho que é grave, acho que é grave se for verdade que não tenham nenhuma publicação científica numa revista de impacto, porque eu acho que a universidade guia-se por três áreas fundamentais: o ensino, a investigação científica e depois também a extensão. E a parte letiva, né, ela deve ser alicerçada, portanto deve ter como base a investigação científica feita pelos seus docentes. Portanto, eu acho que de uma forma geral nós, enquanto país, temos que melhorar muito neste sentido, né, da investigação científica. Eu acho que temos que olhar na perspectiva da promoção da investigação científica. Aliás, hoje mesmo está a acontecer um evento aqui em Angola que está a tratar sobre a questão da investigação científica também em África, nos Palopes, e eu acho que é fundamental olharmos para essa situação. E eu acho que nós hoje temos o ranking que vimos das universidades nacionais e muitas vezes somos quase que penitenciados porque não fizemos a investigação científica como devíamos fazer e não estamos classificados nas melhores universidades da África por conta deste fator que é extremamente importante na avaliação das universidades e também é importante para a resolução dos problemas da sociedade. Portanto, as universidades existem para atender às necessidades sociais e se não fazem investigação, elas não servem nesse sentido. Nós sabemos que entre os critérios de avaliação, não é? Como já citamos, está a qualidade da gestão académica e neste quesito sabemos que a maioria das instituições privadas do ensino superior, quem faz a gestão académica são parentes, não é? Depois colocam-se um reitor aí à frente só para embelezar, não é? E também o impacto social, o resultado do impacto social. Este impacto social, no caso dos cursos de saúde, não são uma menos-valia atendendo aos resultados que estas instituições têm brindado aos estabelecimentos de saúde através dos seus formados. Refiro-me especificamente. Temos conhecimento que agora as pessoas têm medo dos enfermeiros e até mesmo dos médicos de todas as instituições que formam médicos em Angola, não é? Porque são muitos incidentes. Eu pessoalmente já assisti uma técnica de saúde num centro público, não é? Que injetou, portanto,
um medicamento e na hora a criança morreu e a enfermeira ela atirou-se pela janela, fugiu, não é? Então, esse impacto social, tá a gestão académica, a integração com a comunidade e serviços de saúde e, fundamentalmente, que já disse o Alain Panzo, que é a investigação e a produção científica, que é zero. Pelo que temos conhecimento, em Angola existem quase todas essas instituições, não é? Têm hospitais universitários ou clínicas universitárias. Mas sabemos que, e ficamos decepcionados agora, né, que a Universidade-Mãe não conseguiu aprovar o curso de Medicina. Portanto, refiro-me especificamente à Universidade Agostinho Neto. Não é uma grande decepção e uma preocupação que o governo devia ter para estes cursos de saúde? Sim, eu acho que o governo fazer uma avaliação, permitir uma avaliação externa, também estava a permitir automaticamente uma culpa, portanto, dar mão ao palmatório. Neste sentido, eu acho que temos que levar em consideração. Eu entendo que existe de facto algum ceticismo em relação aos médicos, em alguns momentos aos médicos formados em Angola, mas eu prefiro sempre não generalizar, porque N vezes já tivemos muitos casos também de contarmos com muitos bons médicos formados em Angola e a prestarem muito bom serviço. Só que nós precisamos ter garantia de que todos os médicos que vão sair nas nossas universidades vão de facto ter qualidade exigida para melhor atendimento aos cidadãos. Por outro lado, nós temos as universidades que têm também os seus centros. Uma ou outra universidade nós percebemos e sabemos que vão atendendo a população, embora que o preço às vezes não é democrático, não é para todos essas universidades, mas alguns eu consigo perceber que as pessoas confiam de facto e vão para lá correr quando têm alguma patologia, mas ainda não é como devia ser, como acontece nas universidades, nos hospitais universitários dos outros países, onde o ponto fundamental é de facto a investigação científica. Portanto, lá fora, as universidades hospital é onde temos os casos mais complexos, os médicos, os professores estão lá para avaliarem aqueles casos que os hospitais comuns não conseguem de facto resolver, e esses hospitais conseguem debelar essas situações que são difíceis de tratar. Eu acho que poderíamos aproveitar também essa avaliação que se faz, já que estamos a lavar de facto a roupa suja agora, a aproveitar para criar de facto um programa para os cursos de saúde. Eu acho que nós temos um grande problema, temos dificuldades de estabelecer planos, não é? Primeiro programar e depois executar. Falhamos às vezes na programação, se não falhamos na programação, falhamos na execução e na avaliação desses cursos. Mas infelizmente a qualidade da nossa educação, da nossa saúde, ela deve passar consequentemente na melhoria das condições das nossas universidades, termos médicos competentes, para além de contarmos com aqueles que virão do exterior. Ok, Alain Panzo, já fomos vencidos pelo tempo, não é? O tempo é aquilo que a gente não controla. Só temos a agradecer aos nossos ouvintes do outro lado que nos estiveram a acompanhar e a presença aqui do Alain Panzo, que já não merece agradecimento nenhum, porque já é nosso. E então, mais uma vez, muito obrigado. Os que nos acompanharam, somos a Rádio Nova, o programa Academia e Ciência, que é o programa da comunidade académica e científica, e prometemos voltar a próxima quarta-feira no mesmo horário. E recordamos Sócrates quando disse: a vida sem ciência é uma espécie de morte. Continuação de bom dia.